Olá pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui para indicar para vocês um livro que faz uma síntese muito interessante sobre o movimento de extrema-direita na atualidade, que é este aqui lançado pela editora Unicamp, que é do Pablo Stefanoni, A Rebeldia Tornou-se de Direita. Então, é um livro lançado no ano passado, que faz parte de uma coleção que discute o Brasil e o mundo na atualidade, né? Então, pessoal, uma síntese aqui que é bastante útil para a gente entender esse movimento mais recente da extrema-direita. Durante muito tempo, muita gente confundiu esse movimento mais recente com apenas uma repaginação daqueles movimentos de extrema-direita dos anos 20 e 30, né? Principalmente o fascismo e o nazismo, né? O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Mas lembrando que o fascismo ele era mais difundido, né? Então, por exemplo, no João Bernardo, Labirintos do Fascismo, ele mostra ali que era possível que você tivesse pelo menos mais 9 fascismos, além desses dois mais clássicos, né? É que alguns eles vigoraram mais, outros menos, né? Por exemplo, na França, o movimento não explodiu, mas eles colaboraram com o nazismo alemão, né? E você teve isso muito espalhado, né? Pelo Japão, você tinha isso na Polônia e na Áustria, mas em alguns lugares ele cresceu mais do que outros, né? Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que esse movimento mais recente, ele não é apenas uma repaginação do que acontecia lá nos anos 20 e 30. Né? E outra coisa também que a gente tem que entender é que não é o conservadorismo que está aí presente nesse movimento apenas, né? Porque ao mesmo tempo é um movimento que é intitulado por si mesmo revolucionário. Então eles acreditam que estão fazendo uma revolução. Mas qual é a revolução deles? A revolução deles é contra o sistema do estado de bem-estar, por exemplo, contra a democracia também. Então, a revolução que eles acreditam estar fazendo é de incutir nas pessoas um sentimento de revolta contra as instituições do politicamente correto. Então, é como se na esfera cultural e na esfera dos costumes, quem tivesse vencido a Guerra Fria, por exemplo, fosse a esquerda, né, e não a direita. É como se, mesmo na derrota econômica da União Soviética, nos anos 90, por exemplo, em 91, quando ela se desmantelou, você tivesse uma permanência da esquerda nos costumes. Então é assim que eles veem. Então eles se veem como um movimento contra essas instituições colocadas aí ao longo do século XX. Então, pessoal, é uma visão que ignora, por exemplo, que a esquerda ela é minoritária nas questões decisórias, por exemplo. Mas, para eles, o que importa mais é a esfera cultural. Então, pessoal, é um movimento que se pauta nessa questão, basicamente, aí, dos costumes para poder agir. E aí, o que eles vão colocar, pessoal, é que existe todo um esquema montado como se fosse de uma pílula azul, né? E aí fazendo referência ao filme do Matrix, porque tem aquela diferença entre quem toma a pílula azul e quem toma a pílula vermelha, né? Lá no caso o personagem Neo. E então isso vai gerar aquele movimento famoso que ganhou mais notoriedade no Brasil aí recentemente, devido a alguns casos que a gente não vai comentar aqui, mas vocês sabem, que é do Red Pill. Né? Esse movimento do Red Pill ele vem dos Estados Unidos. Então aí na era Trump você tem esse movimento, e é a ideia de que se você tomar Red Pill, você vai ter ali um deslumbre, né, um vislumbre na verdade, você vai ter um vislumbre de toda a situação que existe hoje de opressão através das instituições que realizam esse conformismo, vamos dizer assim, entre aspas, com a democracia. Né? Então, se você tomar Red Pill, você vai lutar contra o movimento negro, você vai lutar contra o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, toda a questão aí do estado de bem-estar social que está colocada. Então é como se você saísse da Matrix. Né? Essa é a ideia deles. Então vem dos Estados Unidos e vem para o Brasil, né? Esse movimento. E aí, pessoal, então você tem essa ideia deles, né? De que eles estão fazendo uma revolução contra esses costumes todos colocados. Então, esse é o movimento. Né? Isso é uma parte do movimento. Para eles também, eu acho que um ponto importante aqui que o Pablo Stefanoni comenta, né, o indivíduo tem que prevalecer acima de qualquer coisa. Né? Então, normalmente nós aqui, quando estamos fazendo a crítica à extrema-direita, nós pensamos o quê? Que eles reproduzem aqueles clássicos do liberalismo apenas
e não teve nada além disso, né? Mas eles são, algumas vertentes aqui da extrema-direita que ele coloca nesse livro, são contra até a ideia de um mercado. Para eles até o mercado é opressor, então quer dizer, o indivíduo ele tem que ser a ideia principal do sistema, né? Até mesmo assim acima do mercado, porque para eles o mercado também pode ser considerado uma instituição opressora. Então quer dizer, é o Estado opressor, né? Vamos dizer assim, malvadão, mas o mercado também poderia ser, na visão deles. Então, para eles o indivíduo tem que permanecer. Então, quer dizer, o consumidor tem que ser a última palavra na visão deles aqui. Então é uma visão baseada na escola de Chicago, né? Porque para eles aqui, como ele coloca, a escola de Chicago ela vai dar esse passo a mais aí, ou seja, o indivíduo está além do mercado, né? O indivíduo está acima do mercado. O consumidor tem que ter a palavra final, e aí em relação a tudo, né? Então, por isso que eles vão fazer essa ideia de luta contra o Estado, luta contra as instituições opressoras na visão deles. Então, pessoal, é um livro muito interessante porque faz esse apanhado aí desse movimento mais recente da extrema-direita, né? E aí, uma coisa que vai tocar muito aqui no nosso contexto atual no Brasil, por exemplo, é como essas pessoas se movimentam no submundo da internet, por exemplo. Então ele coloca aqui vários casos, a maioria deles aqui nos Estados Unidos, né, que ele vai mencionar, de movimentações dessas pessoas, né, desses atores aí da extrema-direita, no 4chan e 8chan, contra aqueles que eles consideram seus alvos. Então, por exemplo, eles adoram lutar contra as feministas, né, contra as pessoas do movimento LGBTQIAP+, e vai colocar de como os memes que eles preparam vêm desse submundo da internet. E aí vem parar aqui em cima, entre aspas, nesses canais que a gente acaba vendo mais, né? Então, Facebook, Twitter, YouTube. Então, esses memes, todos esses ataques, eles não são coisas assim feitas a partir apenas de um espontaneísmo, né? Da criatividade. Não, existe um objetivo ali, né? De você descaracterizar algumas pessoas e alguns movimentos, né? E aí você vai usar o meme, que vai ser uma ferramenta poderosa, porque vai trazer o riso, né? E isso vai fazer ali uma sátira, né? Vai tirar sarro, né, de algumas coisas para desmontar a seriedade que existe por trás dos movimentos, né? Então, isso vai regimentar as pessoas mais jovens, elas vão atuar muito aí nessa situação, e o objetivo é sempre difundir mais, né? Então, pessoal, eu acredito que vale muito a pena vocês darem uma olhada nessa obra, tá? Porque ele faz esse apanhado, faz essa síntese aí, que nos situa um pouco aí, né? Então, por exemplo, por que eu disse que esse contexto nosso atual ele tem a ver com essa questão desses fóruns, desse submundo da internet? Por causa desses ataques à escola, às escolas em geral aí que vem acontecendo, né? As ameaças. Então, assim, só que tem um agravante aqui que ele não percebeu, claro que ele não podia ver, é que hoje em dia, até mesmo no Twitter, a céu aberto, você pode ver essas coisas, né? Então existem matérias já mais recentes aí falando sobre isso, porque o Twitter, desde que foi comprado pelo Elon Musk, aparentemente as regras assim elas estão mais libertinosas, vamos dizer assim. Não sei nem se existe esse termo, mas enfim, não existe mais tanta vigilância sobre o conteúdo que é publicado, então você tem muita gente ali postando muitas coisas agressivas sem nenhum tipo de filtro, né? Então agora a coisa piorou, né? Então Pablo Stefanoni não chegou a ver isso, porque o livro é do ano passado, o Twitter ele foi assumido mais assim com força pelo Elon Musk este ano. Então vem acontecendo isso, então todo tipo de conteúdo assim mais agressivo vem sendo publicado sem nenhum freio. Então é isso, pessoal, acho que vale a pena, peguem esse livro para ler, a síntese dele é muito importante, tem muito mais coisas aqui que ele vai colocar de movimentos relacionados a todo esse contexto que nós estamos vendo da extrema direita. Então, pessoal, é isso, a gente fica por aqui e em breve eu volto com outra parte sobre o livro do Holocaustos Coloniais, porque eu acho que tem muita coisa ainda para comentar, né? Eu fiz um vídeo recente sobre ele, esse livro, Holocaustos Coloniais, eu vou voltar no próximo falando sobre ele novamente, mas uma outra parte que eu acho muito importante também. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, obrigado e até a próxima.